Olá pessoal, Sarau Sax aqui. Estou trazendo aqui hoje, tirando uma dúvida do Ronaldo Martins, lá do Rio de Janeiro, sobre o Akai, instrumento virtual que eu venho usando nas minhas lives. Eu vou apresentar aqui um pouquinho de assim, todo o meu set. Eu vou começar pelo Akai, né, para atender o Ronaldo, e como eu faço as lives aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então vamos falar do saxofone Akai EWI USB. Né, que a gente precisa de um computador para estar manipulando os timbres dele. Então eu imagino que assim, né, para algum tipo de trabalho ele não funciona bem. Saxofone Akai EWI. E com ele aqui eu conecto o cabo USB, conecto nele, Ronaldo, não tem segredo, irmão. Conectou o cara aqui, ele já acende essa luz. E o próprio computador reconhece e tem o software dele. Esse aqui é o Akai que eu baixei no próprio site, né, da Akai. Se eu não me engano, você tem que fazer um cadastro lá, mas esse software aqui é gratuito. O Garritan, eu encontrei muito pouco material na internet sobre ele, por isso que eu estou aproveitando e gravando esse vídeo. Então, o Garritan, Ronaldo, você vai aqui, irmão, e não tem segredo nenhum. Você instalou o Garritan, segue todas as informações lá, avança, 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 avança e vai. E o Garritan já instala no seu computador. Tem a versão dele para Mac, tem a versão para PC. No meu caso aqui eu estou usando um Dell PC. E cara, né, assim, se você pegou o Akai, ligou, cara, e não saiu esse som, irmão, você vai vir aqui, ó, no Tools, em preferência. Vai demorar um pouquinho no meu, porque tem uns conflitos aqui com outro software. Escolhe a entrada aqui, USB. A saída da sua placa de áudio. Se você não tiver placa de áudio, você vem em Microsoft, escolhe, baixa o software ASIO, mas imagino que você tem a placa de áudio, então não tem essa necessidade. E cara, você vem em ASIOS, aqui no caso eu estou usando uma placa da Yamaha, ele já vai configurar, né? Então são essas as configurações de preferência. É do Garritan, tá? Dá OK.
Então, aqui eu deixo padrão. Aqui tira um print, dá uma olhadinha, você vai, né, você aperta aqui, ó, aí vai ter as opções. Né, nesse caso aqui eu deixo em primeiro. Também isso aqui estou fazendo em fase de teste. Né, dinâmica, você quer as teclas dinâmica ou estática. O cara lá falou que é assim. Pega e salva, mas pra mim não tá funcionando muito isso aí não, cara. Por isso que aqui assim, né, dá um print dessas configurações, salva o vídeo, volta o vídeo aí, assiste. É porque algumas vezes quando eu abro o meu Garrita, ele não ele não, como é que é a palavra? Ele não importa as as configurações, fica zerada. Hoje mesmo eu tive que fazer tudo aqui de novo para estar mostrando para você. Fechei aqui e aqui já tá. E aqui o Garrita já tá funcionando. Escolha de timbre, cara, eu consigo tocar 4 timbres ao mesmo tempo. Eu não consigo, na verdade, executar. Não, eu consigo executar os 4 quando eu aumento o volume aqui, de todos os 4 que eu configurei. Mas isso aqui eu tava usando quando eu tava usando o Garrita só. Agora eu consegui abrir o Garrita dentro do Reaper. Então eu tô usando lá dentro, porque lá dentro eu criei um banco. Aí eu só habilito o timbre, já sai o timbre, eu não preciso ficar mexendo. Em lives, eu tive muito problema de estar começando a tocar e perder tempo para escolher o instrumento. Que aí você tem que clicar aqui em cima, aí você tem as opções, né, da família das madeiras, saxofone, clarinete, flauta, boé, piccolo, né, tem todos esses instrumentos, saxofone, sax alto, sax barítono, sax baixo, sopranino, né, você escolhe. Eu vou botar aqui um sax barítono. Barítono. Né? Esse é o sax barítono. Eu tenho a opção aqui de efeito também, aqui eu consigo controlar o reverb. Agora, porém, é o seguinte, alguns instrumentos ficam bonitos com reverb, outros não. Eu imagino que o barítono com reverb não funciona, ó. Eu tô fazendo uma escala dele, uma escala média, que eu tô usando som. Eu tô usando só uma mão aqui, tá? Então, as configurações são essas. Aí se eu quero, né, tem alguns controles, com a questão de reverbs, né, aqui embaixo aqui, ó. Aí você vem aqui e faz o controle do tipo de reverb que você quer. Aí, né, dentro do tipo de reverb você consegue ainda configurar essas informações, né, dentro do Garrita. A Bolt aqui, cara, eu sempre deixei padrão porque eu acho que é placa, sensores, essas coisas assim. Eu ainda não estudei para estar, né, para estar mexendo aqui nessa parte. Configurou, aí você vem em File, salva, aí você salva dentro de alguma pasta. Agora, porém, isso aqui para mim também não anda funcionando não, viu? Isso aqui às vezes eu importo, mando importar e não vem. Aqui, ó, por exemplo, né, vou pedir para abrir um aqui. Eu acho que eu deletei. Não, eu deletei. Porque pra mim não tava fazendo diferença, né? Mas eu sempre faço aqui, ó, bem aqui, salvar default. E quando eu salvo assim, sempre que eu abro o Garrita, ele costuma vir as configurações, as últimas configurações que eu salvei. Vamos ver se eu vou ter essa sorte. Vamos aqui. Aí, ó, tá vendo? Já não. Aí eu vou ter que fazer as configurações todas de novo. Agora, porém, para resolver isso aqui, eu estou usando o Garrita agora. Parei de usar. Eu estou usando dentro do Reaper. É com o Reaper já aberto. Vou mostrar aqui agora como é que eu uso o Akai EWI. Aqui, pessoal. Aqui eu criei vários bancos. E dentro do Garrita, todo instrumento que eu habilitava, eu precisava configurar. Aqui dentro do Garrita não. Aqui dentro do Reaper, eu abro o Garrita dentro dele. Aqui já está o Garrita.
E o timbre já fica salvo com as informações todas que eu quero, as configurações, né? Então aqui eu comecei a usar isso aqui hoje. Aí eu posso inserir, né, nele também, eu crio um instrumento virtual aqui e eu posso inserir delay. Nesse caso aqui eu estou usando o sax soprano. Estou tocando, quero mudar de timbre, desabilito. Aqui, ó, fecho aqui, né? Deixo aqui tudo branco. Aí, sei lá, quero clarinete. Aí eu vou, abro o clarinete. Clarinete já está configurado. Quero um som de trompete jazz. Aí só habilito. Não quero trompete. Quero um som de sino. Eu pensei, né, quando eu for tocar no casamento, às vezes, né, tem aquela entrada, bater o sino, essas coisas, a gente tem, tá precisando de, né, também. Trombone, quero trombone. Vamos lá. Eu configurei só um e fui copiando. Então o efeito de delay saiu para todo mundo. Eu preciso ajustar o volume e a velocidade desse delay ainda para cada instrumento. Algumas modulações ali. O EWI tem a opção da a gente morde, onde a gente sopra, que é isso aqui. A gente morde e aí ele tem um sensor que faz essas modulações. Aqui ó, são as oitavas dele, parte mais baixa ali. E aqui atrás é um problema, uma dificuldade muito grande que eu estou tendo, é que ele tem um sensor aqui, ó. Ele tem um sensor aqui, tá vendo? Aí o dedão da gente tem que tocar nesse sensor e ao mesmo tempo rolar aqui as oitavas. Isso aqui é uma dificuldade muito grande que eu estou tendo, porque é muito sensível. E às vezes, quando depender da posição, meu dedão sai dessa placa. Aí essa placa aqui é o seguinte, ela volta uma oitava abaixo ou sobe uma oitava acima. E outra coisa também é esse sensor aqui, ó. O sensor do polegar, ele tem alguns instrumentos que tem bend, a gente consegue fazer o bend encostando aqui, ó, né? Ou para cima ou para baixo, né? Você faz o bend. Agora, porém, é o seguinte, para mim me atrapalha muito, né? Porque às vezes o dedo vai subindo aqui, ó, e né, você está fazendo uma nota, aí aqui, ó, um encostadinho, né, que a gente faz aqui, ele ele sobe meio tom, dependendo um tom. Aí você tá tocando, daqui a pouco você tá tocando a nota certa, mas o dedo encostou aqui, suou, né, uma meia acima. E basicamente esse é o EWI.